Você sabia que há um lugar na Terra, mencionado na Bíblia, onde 4 anjos caídos foram mantidos em cativeiro por um período específico da história? Esses anjos, destinados a serem liberados apenas para o cumprimento de uma missão de destruição, têm um papel significativo e sombrio nos tempos finais. Imagine isso, um local que esteve presente desde o início do mundo e que também desempenhará um papel crucial no seu fim. Este é o rio Eufrates, um símbolo do julgamento divino, intimamente associado à batalha final de Armagedon. O rio Eufrates, tanto em contextos antigos quanto modernos, serve como um marco significativo na profecia bíblica. Desde sua menção no livro de Gênesis até a descrição vivida nos últimos livros de Apocalipse, ele guarda uma chave para inúmeras profecias e mistérios. O capítulo 2 de Gênesis, o Eufrates é destacado como um dos rios que fluíam do jardim do Éden. Enquanto isso, no livro do Apocalipse, é revelado que algo sombrio e ameaçador está escondido nas águas do Eufrates, estabelecendo o cenário para o Armagedon. Imagine o Eufrates não apenas como um mero marco geográfico, mas como um fio divino interligado ao longo do tempo, conectando o Gênesis com o Apocalipse. Um rio que testemunhou o amanhecer da humanidade pode também testemunhar o seu fim definitivo. Os mistérios e profecias que o cercam nos convidam a mergulhar mais fundo em seu significado bíblico, nos preparando para eventos profundos preditos nas Escrituras. O rio Eufrates é mencionado tanto no primeiro quanto no último livro da Bíblia, ressaltando sua relevância desde o início da criação até os eventos finais descritos no Apocalipse. Em Gênesis capítulo 2, o Eufrates é destacado como um dos 4 rios que fluíam do jardim do Éden, um lugar de pureza e comunhão direta com Deus. Este rio, portanto, está relacionado às origens da humanidade e ao cenário ideal que Deus colocou Adão e Eva. Além de sua menção lá em Gênesis, o Eufrates teve papel central em vários acontecimentos bíblicos essenciais. Por exemplo, a história da Torre de Babel ocorreu nas proximidades do Eufrates, especificamente na região de Babilônia. Historiadores acreditam que Babilônia estava situada cerca de 80 quilômetros do sul de Bagdá, ao longo do rio Eufrates. Naquela época, toda a humanidade falava uma única língua e decidiu construir uma cidade grandiosa com uma torre tão alta que chegasse aos céus. Eles acreditavam que essa construção os tornaria famosos e os impediriam de se espalhar pela terra. No entanto, Deus viu que eles estavam fazendo e veio e interviu e atrapalhou, confundindo as línguas, tornando impossível para eles se comunicarem. E assim, a construção da cidade foi interrompida e a humanidade se espalhou. O Eufrates também foi um marco geográfico na jornada dos filhos de Israel. Durante o período dos reinos de Israel e Judá, o rio Eufrates marcou a fronteira das terras prometidas por Deus a Abraão e seus descendentes. Esse rio, portanto, simboliza não apenas um limite físico, mas também espiritual, uma promessa de Deus para o seu povo. Ao longo da Bíblia, o rio Eufrates continua a aparecer como uma linha divisória entre o povo de Deus e as nações gentias, muitas vezes sendo associado a grandes impérios como Babilônia, Assíria e Pérsia. É um símbolo de poder, de civilização e de julgamento divino. Também é importante notar o papel do Eufrates no cenário escatológico das profecias. No livro de Apocalipse, o rio volta a ser mencionado em um contexto de julgamento e de preparação para a batalha final de Armagedon. O Eufrates, portanto, não é apenas um rio. Ele é um símbolo profundo e multifacetado na narrativa bíblica, representando tanto a civilização humana no Éden, quanto os julgamentos e batalhas finais do Apocalipse. Mas e o futuro? O que aguarda o rio Eufrates? No livro de Apocalipse, durante o 6º julgamento de Deus, uma voz vinda dos 4 anjos
diante do altar, instrui um anjo a liberar os 4 anjos aprisionados no grande rio Eufrates. Esses 4 anjos, que foram mantidos prontos para esse momento específico, são liberados com a missão de matar 1/3 da humanidade. É difícil imaginar o poder e a maldade desses anjos, tão grandes que Deus os manteve presos até agora. Alguns estudiosos bíblicos acreditam que esses anjos podem ser de alto escalão, expulsos do céu junto com Lúcifer. A Bíblia nos diz que, quando Lúcifer foi expulso do céu, 1/3 dos anjos caiu com ele. Apesar de não sabermos exatamente quais anjos foram expulsos, especula-se que esses 4 podem ser anjos do alto nível, com tamanha força que Deus decidiu mantê-los reservados para o período de tribulação. Quando forem liberados, liderarão um exército de 200 milhões de cavaleiros. A dúvida que persiste é se esses cavaleiros são realmente figuras físicas ou metáforas, símbolos para um exército demoníaco sobrenatural. Alguns comentaristas sugerem que esses 4 anjos são anjos de alto níveis expulsos por causa do versículo em Efésios, capítulo 6, verso 12, que fala de uma batalha espiritual contra poderes e autoridades malignas dos céus. Isso sugere a existência de uma hierarquia no reino das trevas, com principados e potestades malignas. No entanto, a Bíblia nos fornece muitos detalhes sobre esses anjos. Além de afirmar que, quando forem liberados, terão o poder de causar grande destruição. Um evento crucial que antecede a Batalha de Armagedon é o secamento do rio Eufrates. Quando isso acontecer, será aberto um caminho para que o grande exército do leste atravesse o rio e marche para o campo de batalha final. Armagedon é descrito como a batalha final de todos os tempos, onde o anticristo reunirá os seus seguidores para lutar contra o povo de Deus. Apocalipse 19, há uma descrição de um céu aberto e um cavalo branco, com um cavaleiro chamado Fiel e Verdadeiro, que julga e guerreia com justiça. Jesus Cristo virá com o exército celestial para derrotar os inimigos de Deus. Esses inimigos incluem aqueles que se opõem à autoridade divina. Muitos acreditam que somente Jesus pode realizar sinais e maravilhas, mas a Bíblia adverte que o demônio também pode fazer isso. Em Mateus 24, verso 24 e capítulo 2, Coríntios, capítulo 11, verso 13 ao 15, é dito que falsos profetas e o próprio Satanás podem se transformar em anjos de luz para enganar todas as pessoas. A Bíblia nos instrui, nos ensina a testar os espíritos para discernir se são de Deus ou não. Em 1 João capítulo 4, versos 1 ao 3, aprendemos que devemos testar os espíritos para ver se eles confessam que Jesus Cristo veio em carne. Qualquer espírito que não confessa, isso não é de Deus, mas do anticristo. Portanto, ao observar sinais e milagres, é crucial verificar se eles glorificam Jesus Cristo como Senhor e se são para a glória de Deus ou para exaltar pessoas. O demônio usa sinais e milagres com objetivos como dinheiro, fama, prazer e poder. Devemos ser vigilantes e verificar se os sinais que estamos vendo, eles realmente glorificam a Deus. 1 João, capítulo 4, versos do 4 ao 6, nos lembra que, como filhos de Deus, somos maior do que aqueles que estão no mundo. Precisamos testar os espíritos e buscar a orientação do Espírito Santo, para garantir que estamos seguindo a verdade e não nos deixando enganar pelas ilusões do mal. A batalha final, Armagedon, prometida no Apocalipse, é um evento que preenche os corações dos fiéis com temor e reverência. Neste cenário apocalíptico, Jesus Cristo, montado em um cavalo branco, desce dos céus com um exército celestial para enfrentar o anticristo e seus seguidores. É a última e decisiva batalha entre as forças do bem e do mal, onde a justiça divina prevalecerá. Conforme a Bíblia, antes que Armagedon ocorra, o rio Eufrates secará.
abrindo caminho para o exército do leste marcharem em direção ao campo de batalha. Este evento simbólico sinaliza o começo do fim e a supremacia do propósito divino. No entanto, é preciso que sejamos vigilantes. Mateus 24, verso 24 e 2 Coríntios, capítulo 11, do 13 ao 15, alertam que até mesmo Satanás pode se transformar em anjo de luz e promover sinais e maravilhas para enganar os eleitos. Não é todo sinal ou milagre que prova ser de Deus. A Bíblia nos adverte, em 1 João capítulo 4, verso 1 ao 3, a testar os espíritos para discernir se vem de Deus. Aqueles que afirmam que Jesus Cristo veio em carne são de Deus. Os que não o fazem pertencem ao anticristo. Em uma era de enganos e falsos profetas, discernir os sinais espirituais é importantíssimo. Devemos verificar se os sinais e milagres glorificam a Deus ou exaltam as pessoas. O mal utiliza sinais para alcançar objetivos como dinheiro, fama e poder. Assim, em 1 João, capítulo 4, versos 4 ao 6, lembra-nos que, como filhos de Deus, somos maiores do que aqueles que estão no mundo. Devemos usar a orientação do Espírito Santo para garantir que seguimos a verdade e não nos deixamos seduzir pelas ilusões malignas. Em resumo, enquanto aguardamos o desenrolar dos eventos finais, nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades e hostes espirituais da maldade. Amados, com a palavra de Deus no coração, nosso guia, temos a promessa da vitória e com ela a esperança eterna. Estamos vendo as profecias se desenrolarem diante dos nossos olhos. O que acontece após o rio Eufrates secar? É apenas o início de eventos ainda mais impressionantes e possivelmente devastadores. Agora, mais do que nunca, precisamos estar atentos aos sinais e preparados para o que está por vir. Falando em sinais, há algo que está mais sendo escondido. O tempo de revelar o líder do novo mundo está se aproximando rapidamente. Se você quer entender o que isso significa e o que vem a seguir, assista o próximo vídeo que está aparecendo na tela. Clique agora e não perca essa revelação tão importante. Até o próximo vídeo.